Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje o assunto é franquias em Minas Gerais, no Brasil, o mercado de franquias. Olha que bacana, 3 participações, a gente foi guardando agora para o final porque a conversa estava seguindo bem massa. A Lara Pereira, daqui de Belo Horizonte, do bairro Fernão Dias, pergunta para vocês. Boa noite. Para alguém que tem algum tipo de negócio, Daniela, e pensa em expandir, o que fazer antes para não correr o risco de quebrar nessa expansão? É preferível se manter antes de ter a certeza que tem condições para crescer? Ou seja, eu acho que o que a Lara está querendo dizer é, eu preciso me estruturar e aí eu fico por aqui, ou eu tenho que me estruturar e expandir? Como pensar a expansão e o crescimento e não quebrar? Lara, né? Isso. Lara, é trocar o pneu do carro com ele andando. Uhum. Né? Você tem que se estruturar, né, o tempo todo. Então, eu vou ser repetitiva. Tem que estudar. Tem que conhecer o seu mercado, conhecer os seus clientes, os seus concorrentes, mas sempre tendo em vista uma expansão, sim. Quem não pensa em expansão está fadado a acabar. No mundo da concorrência que a gente tem hoje, né, você tem que pensar assim. Agora, expandir não precisa ser abrir outra unidade. Não precisa você comprar a loja do lado e ficar com uma loja de 120 metros. Mas se a Lara conseguir no negócio dela aprimorar o produto, aprimorar a forma de produção, sim, esse é um ponto, né? Aprimorar processos isso é expandir também, é determinante, né? Você fazer melhor com menos recursos, né? Ou com os mesmos recursos, fazer mais e melhor, aprimorar processo, cortar desperdícios, cortar gordura. Isso tudo aumenta a sua produtividade e a sua competitividade. Agora, isso é ao mesmo tempo. Sim, Lara, eu tenho um amigo que é treinador do Sub-20 do América. Trabalhamos juntos no Cruzeiro, altíssimo nível, alto rendimento. E ele falava o seguinte, com os atletas, mesmo já na ponta da base transitando para o profissional, o atleta que continua no mesmo lugar anda para trás. Portanto, pensar na expansão é uma questão também de sobrevivência. Clauber, olha que pergunta bacana do Rei. Eu vou direcionar para você, o entusiasta da franquia. O Rei aqui do centro de BH. É necessária uma regulamentação mais específica no que tange à venda de uma franquia. Conheço não poucos casos de venda do paraíso econômico. E o franqueado vive um verdadeiro inferno. Um amigo está prisioneiro de uma franquia, pois mesmo em prejuízo, se quiser sair, vai ter que pagar uma multa absurda de 50 mil reais. Na verdade, tudo é acordado, né, previamente. Então, não só no estudo do seu mercado, onde você vai entrar, você tem que fazer um estudo de qual franqueador você está se relacionando. Então, como está aqui o Brasil, foi uma coisa muito transparente. É uma questão de todo mundo explicar. Então, realmente, não sou o Gemaro ao estar aqui. Na verdade, a gente está realmente na ideia de expandir e de somar. A gente é um time. Então, não tem dessa... É como eles falaram nesse programa. Você tem que estudar não só o seu mercado, mas qual que é a sua franqueadora, com quem você está se relacionando, quais são... o que eles estão te ofertando. Ou seja, provavelmente essa cláusula de rescisão ela já estava lá no contrato escrita, né? Exatamente. Uma coisa importante, claro, Mário, nisso, quer ser franqueado, seja lá de qual marca for, primeira providência, mesmo antes de você entrar em contato com a franqueadora, liga para 3, 4 franqueados, pergunta, e aí, como é que é a relação? Estou querendo entrar, o que você me aconselha? Né? Por você, vá e procure, porque a franqueadora ela vai te indicar. Isso é até uma praxe do mercado. Mas vá por você, vá numa unidade que seja mais ou menos parecida com a que você imagina. Um bairro mais ou menos parecido e tal. Né? Que seja em outra cidade, mas tem um perfil que você julga parecido com o seu. Vai numa grandona, vai numa pequenininha. Daniela, só puxando um pouco desse gancho, dessa ideia. Às vezes a gente tem a ideia do mercado como uma coisa muito... competitiva, voraz, né? Os franqueados, eles são parceiros entre si? Eles precisam ser. Eles precisam ser, porque o sucesso deles forma o sucesso da marca. E o sucesso da marca dá suporte a eles. Então, vamos supor, nós 4 aqui somos franqueados da Taqui. Se eu começo a dar errado, o consumidor, né, o consumidor final, ele não está sabendo se que deu errado foi a Daniela, porque a Daniela teve problema pessoal e tal. Ele sabe que a Taqui deu errado. A mesma coisa. Se a sua der errado, não foi o Jair que deu errado, foi a Taqui que deu errado. E isso é ruim para mim. Né? Porque o consumidor está entendendo que a Taqui tem problema.
Então, os franqueados, eles precisam ser parceiros para que todos cresçam, a marca cresça e isso possa ser formar um círculo virtuoso, né, nesse caso. E aí o que a franqueadora tem que fazer, e a maioria faz, é uma, né, das características de uma boa franqueadora, lá a partir do georreferenciamento, é justamente não deixar que dois franqueados briguem por um mesmo território. Você pode ir, às vezes você vai num shopping, tem uma loja McDonald's e um quiosque McDonald's. Eles não competem, eles jogam o cliente um para o outro. Entendo. Por falar em parceria, o telespectador que me escreve, ele é meu parceiro. Juan, obrigado pela sua participação. Juan está sempre com a gente toda quarta-feira, sempre escrevendo. É um respeito, é uma amizade, viu, Juan? Pamela, acho que é para você. O que você entende por trabalho precário? O Juan colocou entre aspas, utilizando um termo seu. Ser motorista de aplicativo faz disso precário? Por quê? Ter opção de trabalho de MEI, como é o meu, não é precário. É uma opção minha e de muitos. O que há de mais precário? Você ter carteira assinada, ter profissão e ser mal pago, como está o Brasil depois do PT. Precário é trabalhar com carteira assinada e receber salários baixíssimos que o governo do PT instituiu no Brasil. Você concorda primeiro com essa? Foi o governo do PT que instituiu? Porque no governo Bolsonaro que não haverá o aumento real, né? Pois é. Vamos colocar por pontos. Primeiro, qual que é o nome dele? Juan, vamos analisar os momentos econômicos. A gente teve crise? Teve. Falar que foi o governo do PT, governo do PSDB, acho que é um tanto rotular. No governo Bolsonaro, além de não ter tido crescimento real, ele reduziu o valor do salário mínimo instituído pelo orçamento do governo Temer. Quem faz o orçamento é o governo anterior. Temer instituiu um salário de R$1.000 e poucos, Bolsonaro volta atrás, corta e coloca 998. Então, a gente não teve nem crescimento real e nem o crescimento inflacionário do período. Então, aí a gente dá uma desmistificada que o salário precário não é do governo PT. Lembrando que a Dilma sofreu o impeachment em 2016. Então, a gente tem aí bons anos de governos neoliberais e o crescimento do salário mínimo, além de ter sido um crescimento real, foi muito maior do que o implantado em outros governos, como o caso do Fernando Henrique. Isso é número, isso não é o posicionamento político da Pamela. Você está falando de número, 2 mais 2. Isso aqui a gente está falando de, se você quiser verificar essa informação, você pode estar entrando nos sites do Ministério do Trabalho, nos sites do IBGE, o CAGED, que faz os registros, a RAIS. A RAIS é a informação que toda empresa ela tem que fornecer para o Ministério do Trabalho. Então, ela informa a escolaridade, o sexo, o grau de instrução e o valor que ela paga de salário. Isso aí é dado oficial, é dado do governo. Falar sobre precarização do trabalho, eu acho que a gente tem que entender o seguinte. Uma coisa é eu querer empreender. Outra coisa é eu começar a trabalhar porque eu não tive opção. Você pode ter seu MEI, é seu direito. A gente vive numa liberdade econômica, independente se era no governo do PT ou no governo do Bolsonaro. Inclusive, você tem MEI e o Simples, porque ele foi instituído em 2009 no governo Lula. Então, a gente teve uma lei que regulamentou para tirar as pessoas do trabalho informal. Então, a gente tem isso, e isso é uma escolha. Do mesmo jeito que o Glauber escolheu ser um franqueado, tá aqui, é uma escolha dele. Agora, o que a gente diz como trabalho precário? Trabalho precário é quando o cara, ele trabalha horas excessivas, então ele não tem uma jornada de trabalho, ele precisa trabalhar 12, 14 horas para ganhar um determinado volume de salário. Ele não tem direito à alimentação, ele não tem direito a plano de saúde, ele não tem direito à seguridade social, ele não paga o INSS. Se porventura ele tiver um acidente. Se ele tiver um acidente, ele não fica afastado pelo INSS, ele não recebe o dinheiro dele lá, né, para os auxílios. Se for uma mulher, não vai ter auxílio maternidade. Então, a gente está falando desse tipo de precarização. No seu caso,
caso, né, quando a gente tem um MEI, você junto com o imposto que você paga a Seguridade Social. Então, o MEI tem direito ao afastamento pelo INSS, tem o direito de aposentar, apesar da gente ter tido a reforma da Previdência que muda as regras, mas você está garantido ali por lei. Diferentemente da pessoa que começa a trabalhar por falta de opção. A gente tem 12 milhões de desempregados, estima-se que 26 milhões de pessoas estão com problemas, né? Entre desempregados, desalentados, a pessoa desistiu, então a gente tem sérios problemas, a gente tem 26 milhões de pessoas precarizadas sem esses subsídios, que é muito diferente do MEI. Então, assim, uma coisa é você ter um MEI, outra coisa é você ter um trabalho precarizado. Perfeito. Daniela, Clauber, Pamela, que alegria de ter vocês aqui. Um programa bom de fazer, programa bom para poder aprender e de entender, né, Pamela, também que o empreendedorismo ele não é apenas essa coisa linda, né? Exatamente. Às vezes a gente vai fazer esse discurso da prosperidade e tudo mais, pé no chão, cabeça boa, a franquia é uma ideia legal porque você tem um parceiro que tem uma ideia melhor. É muito legal ter vocês aqui. Convite para um próximo programa, tenho certeza. O programa de hoje fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia, do Rei, do Juan, da Lara. E eu te espero na semana que vem para mais um Horizonte Debate. Grande abraço. Até lá. Tchau.